Onde foi que eu errei? Sara Shiva, capítulo 16, a brecha do medo. E aqui logo nesse capítulo ele vai falar sobre a situação de Jó, porque Jó ele era um homem íntegro, um homem que seguia os caminhos do Senhor. E você se pergunta, meu Deus do céu, como é que aconteceu toda aquela tragédia se o cara era um cara fiel ao Senhor? E logo aqui no começo, do capítulo 1 de Jó, fala o seguinte: seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim o fazia continuamente. Aí a Sara escreve aqui, Satanás sabia que Jó tinha esse medo. Por isso, o diabo chegou e falou para Deus: estende, porém, a mão e toca-lhe tudo quanto Jó tem, e verás se ele não blasfemar contra ti na tua face. Aí o que acontece é que em João 3, 24 e 26, quando já passou aquela situação que veio o pessoal avisar: olha, Jó, os teus filhos morreram, teu gado e a bagaceira toda. Aí em Jó 3, 24 e 26 fala: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água, porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Jó, capítulo 3, versículo do 24 a 26. Então você vê que na vida de Jó, uma coisa que ele guardava dentro do coração dele, por mais que ele temesse a Deus, que ele fosse fiel ao Senhor, dentro dele abrigava um medo. E o medo, ele é como se fosse uma fé diabólica. Assim como a fé, ela traz à existência aquilo que não existe no reino do Espírito, o medo também, ela traz à existência aquilo que não existe. E uma coisa que Jó confessou depois que toda a tragédia aconteceu: o que eu mais temia me sobreveio, e eu nunca tive sossego. E veio sobre mim a perturbação. Olha, nunca estive tranquilo. O medo é, em outras palavras, a falta de confiança em Deus. A falta de confiança em Deus nos leva à necessidade de controlar a nossa vida, a vida dos que estão ao nosso redor. Ela nos leva a um sentimento de controle altivo e negativo, que nos faz pensar que podemos determinar o que acontecerá no dia de amanhã. Sendo que a palavra fala lá em Tiago, que diz o seguinte: olha, quando vocês forem planejar alguma coisa lá no futuro, digam: se for da vontade de Deus, nós faremos isso e aquilo. Não sejam presunçosos, porque você não sabe o que acontecerá no dia de amanhã. Se é alguma coisa que não está escrito na palavra, se é algum plano seu, é algo que não está revelado na palavra de Deus, é algo somente para a sua vida, nós temos que orar, pedindo a vontade do Senhor. Senhor, se for da tua vontade, que isso aconteça, que eu consiga fazer isso, que eu consiga fazer aquilo, e por aí vai. Porque a palavra, se está na palavra do Senhor, já é a vontade dele revelada. Mas se não está, nós precisamos orar, pedindo para que a vontade dele se cumpra nas nossas vidas. Não adianta tentarmos controlar a nossa vida, porque é Deus que manda. Não adianta nós ficarmos preocupados, como a palavra fala lá em Mateus. Você pode aumentar mais um ano de vida, a sua existência, ficando preocupado, ou fazer com que um fio de cabelo da sua cabeça cresça. Não tem como, então é necessário nós depositarmos a nossa confiança em Deus. E muitas vezes o que acontece são alguns pais que controlam os filhos por conta do medo. O medo, como já foi falado lá no primeiro capítulo, o medo de perder a autoridade. Aí tem outros medos que se sucedem. O medo de manchar a reputação do pai, manchar a reputação da família, ou até por egoísmo mesmo. Querer que os filhos estejam debaixo deles para ter aquela visão de que tem poder, de que manda, que controla. É uma coisa doentia, Talvez aqueles pais sentissem medo do que os outros, talvez alguns pais sintam medo do que os outros possam pensar, e por isso obrigam os filhos a serem o que eles não querem ser, e resulta no final das contas de um distanciamento dos filhos. Talvez o medo de que os filhos se desviassem dos caminhos do Senhor, o medo deles pecarem, fazer com que os pais fossem tiranos, agressivos. O medo dos filhos fazerem coisas que eles não querem que os pais... o medo, muitas vezes os pais têm medo que os filhos façam o que os próprios pais já fizeram antes.
Então eles querem poupar. Seja qual for o medo, é uma brecha por onde o inimigo tentará atacar. Eu conheço vários e muitos casos de pais que eram rígidos na criação, obrigavam a ir à igreja e forçava o adolescente, né, a fazer tudo que um adolescente cristão deveria fazer, mas quando cresceu, se desviou e nunca mais voltou. É aquele ditado: cão preso quando solta desembesta. E o que acontece? Oh my goodness gracious. E o que acontece? Ah, tá ligado. Eu pensei, eu não vou editar não, viu, gente, essa parte aqui, que já às vezes a preguiça de gravar uns vídeos, imagina de ficar editando, quem sabe lá no futuro. É porque já aconteceu de uma vez eu gravar um vídeo todinho e no final não tá lá ligado o microfone, mas vamos lá. Sim, continuando. E muitas vezes esses pais criaram os filhos tudo ali na marra, pensando que iriam protegê-los, que eles iriam ser pessoas que iriam seguir Jesus na vida adulta, e no final o que acontece? Acabam se desviando. O medo é uma brecha em qualquer área da vida, mas falando na criação de filhos. O medo ele é uma brecha que faz com que Satanás entre ali, naquela brecha. E o antídoto para o medo é a fé. É você confiar no Senhor, logicamente você fazendo a sua parte como pai, mas você confiando no Senhor, que Ele que cuida da tua família. Como está escrito lá no Salmo 127, em vão vigia a sentinela, se o Senhor não vigiar a cidade. Em vão trabalha os que edificam, se o Senhor não edificar a casa. Então é necessário nós colocarmos essa nossa confiança no Senhor. O medo leva muitos pais a se tornarem tiranos, repressores, opressores, controladores, de uma forma desequilibrada. Faz com que os filhos se afastem, tanto do Senhor quanto dos próprios pais. E a questão do medo nós precisamos erradicar, porque você vê lá, Jó, a Bíblia fala que era um homem temente ao Senhor, que se desviava do mal, era um homem rico, muito rico sobre a terra, mas o que adiantava? Ter rico, era casado, tinha filhos, tinha gado, tinha riquezas, tinha posses, mas se você viver o tempo todo dentro de você uma falta de paz, paz é caro, tudo que custa a nossa paz é muito caro, não vale a pena. E esse medo fez com que Jó ficasse cheio de medos. Poxa, será que os meus filhos pecaram? Não, olha pessoal, acabou a festa aí, chega para cá todo mundo, a gente vai fazer uma oração, a gente vai se santificar, vamos oferecer ao Senhor. Nem partindo dos filhos, os filhos já eram adultos. E o que acontece? A brecha do medo fez com que Satanás entrasse por essa brecha. Por isso nós precisamos fechar essa brecha com a fé. E é isso aí, pessoal. Vamos que vamos. #só sucesso.